A gente vive cercado de produtos super complexos, né? Do combustível que vai no carro aos remédios que a gente toma. Mas já parou para pensar como essas coisas são feitas de verdade? A jornada da matéria-prima até o produto final é um processo incrível e que a gente quase nunca vê. Hoje, a gente vai desvendar alguns segredos por trás dessa transformação. E para a gente entender o hoje, vale a pena dar uma olhadinha rápida para trás. A história de como a gente fabrica as coisas é uma evolução constante. Começou lá com o vapor, na primeira revolução industrial, depois veio a linha de montagem na segunda, os computadores na terceira e agora a gente está na quarta, na era das fábricas inteligentes. E é aí que a coisa fica interessante. Pensa bem, uma refinaria de petróleo não tem nada a ver com uma montadora de carros. E as duas são completamente diferentes de uma fábrica de vacinas. Então, como é que se controla processos tão distintos com precisão? A resposta está em diferentes metodologias de automação. Pois é, automação não é uma coisa só, um tamanho único que serve para tudo. Pelo contrário, pensa nela como se ela tivesse, sei lá, uns 3 sabores principais, cada um perfeito para um tipo de produção. O primeiro sabor é o que a gente chama de processo contínuo. A melhor imagem para isso é um rio. A meta é que o fluxo seja sempre constante, sem parar. Na indústria, isso quer dizer que o processo não para nunca, e o foco total é manter variáveis como temperatura e pressão cravadas num valor fixo. E onde a gente vê isso? Bom, os exemplos mais clássicos são as refinarias de petróleo ou as plantas químicas. São aqueles lugares que rodam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Literalmente não podem parar, porque a ideia é ter máxima eficiência em uma escala gigantesca. Agora, o segundo sabor, processos discretos. Aqui, a lógica é completamente diferente. Em vez de um rio, pensa em montar um kit de aeromodelo. A produção acontece passo a passo, peça por peça. É uma sequência. Primeiro o passo A, depois o B, depois o C e por aí vai. E claro, os exemplos perfeitos disso são a indústria de carros e a de eletrônicos. É só lembrar da linha de montagem, né? Cada estação adiciona uma peça nova. O mesmo vale para um smartphone, que é construído componente por componente. É sobre fabricar coisas que a gente pode contar. 1, 2, 3 carros. E por último, o terceiro tipo, processos por lotes, ou o famoso batch. A melhor analogia aqui, fazer um bolo. Tem uma receita específica para uma quantidade definida de massa, né? É uma mistura dos dois mundos. Tem controle de variáveis, como a temperatura do forno, que é algo contínuo, mas tudo isso para uma quantidade finita, um lote de produto. E esse método é vital em lugares como a indústria farmacêutica e a de alimentos. Pensa só num lote de vacinas ou numa produção de iogurte. Cada lote precisa ser idêntico e totalmente rastreável, por uma questão de segurança e qualidade. Por isso a produção é feita nessas porções controladas e não num fluxo que nunca para. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo naquele primeiro tipo, o processo contínuo. A grande pergunta é: como é que se garante que o processo que nunca para fique perfeitamente estável o tempo todo? O segredo está todo no controle rigoroso. Antigamente, isso era na mão, literalmente. Tinha um operador muito experiente ali que passava o dia inteiro girando uma válvula aqui, puxando uma alavanca ali, só tentando manter tudo nos eixos. Era um trabalho manual que dependia muito da pessoa e, claro, estava sujeito a erros. Hoje, a automação consegue uma estabilidade muito, mas muito superior. E como? Controlando com uma precisão absurda 4 variáveis que são a chave de tudo. Pensa nelas como os 4 pilares que seguram o processo de pé: a vazão, a pressão, a temperatura e o nível. Se esses 4 estão sob controle, o processo fica estável. Mas tá, como a máquina sabe o que fazer, seja num processo contínuo, discreto ou em lote? Como ela sabe que tem que manter a temperatura em X graus ou seguir a sequência ABC? Bom, todo sistema automatizado precisa de um cérebro, uma lógica de controle que dita o que ele tem que fazer. E essa lógica de controle pode ser incrivelmente complexa ou até bem simples. A forma mais básica de todas é a que funciona sem feedback. É tipo, ela dá uma ordem e pronto, não verifica o resultado. É a abordagem do faça e esqueça. E isso nos leva direto para um conceito chamado controle em malha aberta. É como tentar controlar alguma coisa de olhos fechados. Você dá a ordem e só torce para o resultado ser o esperado. Na prática, na malha aberta, a ação de controle não está nem aí para o resultado. O melhor exemplo disso é um micro-ondas.
A gente programa para 2 minutos e ele vai funcionar por exatos 2 minutos. Não importa se a comida já esquentou, se ainda está fria ou se virou carvão. Ele não tem um sensor de temperatura para avisar o sistema e dizer: opa, já tá bom, pode parar. Então, claro, existe uma troca aqui. O lado bom da malha aberta é simples e é barato. Não precisa de sensores caros nem de lógicas complicadas. Mas qual é o preço dessa simplicidade? A imprecisão. Qualquer coisinha que sai do planejado, um distúrbio qualquer, e o sistema não tem a menor ideia de como se corrigir. Ele simplesmente continua fazendo o que foi mandado. Beleza. Então a gente já viu os tipos de processo e uma lógica de controle bem básica. Agora vamos amarrar todos esses pontos com o que está acontecendo hoje em dia, com a tecnologia de ponta. E é aqui que tudo se conecta. Todos esses conceitos que a gente viu, processo contínuo, discreto, em lote, lógicas de controle, eles são a base, os tijolos da tal indústria 4.0. As fábricas inteligentes de hoje, com a internet das coisas e Big Data, estão basicamente pegando esses princípios fundamentais e jogando uma camada gigantesca de inteligência por cima. E isso, claro, deixa uma pergunta no ar. Se a gente já está conectando tudo, usando dados para otimizar a produção de um jeito que parecia ficção científica até ontem, o que vem a seguir? Qual vai ser a próxima grande revolução na forma como o mundo fabrica as coisas? Fica aí a reflexão. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.